novamente ao Por Dentro do Catavento. Hoje a gente vai falar mais sobre a seção da terra daqui do museu. Bora acompanhar! Pessoal, meu nome é Rafael, sou educador aqui do Museu Catavento, da seção Terra. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de rochas que existem. As rochas basicamente são agregados de minerais que a gente falou lá em outro vídeo. Então quando a gente tem um monte desses minerais, a gente forma um monte, dois ou mais, né? A gente forma as rochas, certo? Os tipos de rochas que existem, eles são separados conforme ela foi formada, certo? Então, o primeiro deles que a gente vai falar aqui são as rochas magmáticas. Então, esse nome, né, a gente já consegue pegar esse gancho. Magmáticas, elas vieram da onde? Elas vieram do magma, certo? Tem rochas magmáticas que foram formadas quando esse magma chegou na superfície, ou seja, o ar é bem mais gelado que esse magma. E tem também as rochas magmáticas que se solidificaram dentro da superfície, dentro de outras rochas. Então, ela foi perdendo calor um pouco mais lentamente. Então, como que a gente consegue ver essa diferença, né? Quando a gente olha aqui o granito ele é uma rocha magmática. Então, a gente consegue ver vários cristalzinhos nele, ó. A gente consegue ver ele brilhando, né? Como ele demorou um pouco mais para se solidificar, esses cristais conseguem ser formados com mais nitidez, certo? E quando ela sobe lá e já solidifica, a gente tem uns cristais maiores, uns cristais mais brutos, a gente não tem muito essa separação, como no caso do basalto aqui, que é uma rocha que se solidificou na superfície, então ela perdeu o calor muito rápido, então esses cristais ficam grandões, a gente não consegue nem distinguir eles. Pessoal, inclusive a pia que tem lá na sua casa, ela é feita de granito, então ela é feita de uma rocha que foi lentamente se resfriando dentro da terra a partir do magma, certo? E se transformou naquilo que você tem hoje lá na sua casa, onde você lava a sua louça. Pessoal, a gente tinha falado aí falou em outro vídeo, né, que não tem vulcão no Brasil, não tem erupção no Brasil, mas um dia teve, então é por isso que a gente tem no Brasil, a gente ainda tem rochas magmáticas. Pessoal, o próximo que eu vou falar, próximo tipo de rocha que eu vou falar é uma rocha bem importante também, tipo de rocha bem importante, bem comum na nossa vida, que são as rochas sedimentares. Por que sedimento, né? Por que sedimentar? Então, as outras rochas foram se decompondo como? Com a ação da chuva, o vento que foi batendo, né? E ela começou a se quebrar, ficar cada vez menor, e ela foi caindo em algum lugar, certo? Conforme ela foi caindo em algum lugar, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, mais ou menos como a gente vai entrando lá no metrô lotado, né? Você entra lá e o que acontece? Uma pessoa vai entrando, outra entra, para em outra estação, começa a acumular todo mundo, fica todo mundo bem juntinho, exatamente assim que a rocha sedimentar é formada, certo? Então, esses grãos, eles vão caindo, sedimentando, eles vão cimentando, como a gente fala, e até um ponto que eles formam uma rocha, certo? Então, pedacinhos foram se juntando até que formaram o todo, que é uma rocha sedimentar. Essa rocha, ela é bem comum, por exemplo, no fundo do mar, porque as coisas vão caindo lá no fundo do mar e se pressionando até que você tem uma rocha. E elas são um pouco mais fracas, geralmente, né? Justamente por causa desse processo que ela foi formada, é mais fácil de você desmanchar ela. As cavernas, que a gente vai falar um dia em outro vídeo aqui, elas essencialmente são de rochas sedimentares, então a água foi batendo ali, foi reagindo com ela e cavou a caverna, né? Justamente porque essa rocha ela tem essa característica um pouco mais fraca. Pessoal, um exemplo bem comum no Brasil de rocha sedimentar que a gente vai encontrar no território brasileiro aí é o arenito, certo? A gente usa ele em materiais de construção, fazer pisos e tudo mais. A gente encontra também alguns fósseis em formações com arenito. E outro que a gente tem aqui na região de Itu, em São Paulo, por exemplo, é o varvito, a gente chama de varvito, que tem lá nessa região aqui do estado de São Paulo. Pessoal, então as rochas sedimentares, né, como eu falei para vocês, como elas vão se acumulando uma em cima da outra, né, cada pedacinho em cima do outro, essas rochas contam uma história, né, elas contam como algum momento daquele ambiente, como que estava aquele ambiente, né, se era um pântano, se era um deserto, se tinha água, se não tinha. As rochas sedimentares, elas conseguem contar essa história pra gente, né. E o último tipo de rocha que eu vou falar para vocês são as rochas metamórficas, né, que se a gente for pegar um gancho aí, metamorfismo, a gente lembra da borboleta, né? Borboleta é a lagarta, é a pupa, a borboleta. Enfim, essa transformação que ocorre com a borboleta, para a borboleta surgir,
a gente pode usar essa mesma analogia para falar das rochas metamórficas. Por quê? Porque elas são rochas que podem ter sido sedimentares, que podem ter sido magmáticas, só que elas entraram de alguma forma no interior da Terra, elas sofreram processos, foram pressurizadas, foram esquentadas, né, derretidas, solidificadas de novo. Então, como elas sofreram esse processo, né, sofreram esse metamorfismo, elas se transformaram em outras rochas. E as que a gente tem aqui no Museu Catavento é o gneiss e o filito, são os exemplos que a gente tem de rochas metamórficas, rochas que se transformaram. Pessoal, então a gente falou dos 3 tipos de rochas já, magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então vou pegar o gancho lá do que a gente falou das sedimentares, elas ficarem uma em cima da outra até formar uma rocha, para falar um pouco para vocês sobre os fósseis. Os fósseis, como que eles são formados? É quase um milagre um fóssil ser formado. A gente precisa de condições bem específicas para esse animal ele morrer nesse ambiente e ele ser preservado para a gente achar milhões de anos depois. O fóssil, o animal, quando ele morre, para ele ser preservado, a primeira coisa que tem que acontecer é ele ser soterrado, E é bom que ele seja soterrado muito rápido. Porque se ele ficar muito tempo exposto na natureza, o que vai acontecer? Outros animais vão tentar comer esses restos, o vento vai levar e separar esses restos, certo? E outra coisa importante também, os tecidos moles dos animais, eles não vão ficar preservados, geralmente não. O que vai ficar preservado? Materiais são biomineralizados. Quais são? Nossos dentes, os ossos, então o nosso esqueleto. Então esses materiais que compõem os corpos dos animais, nosso corpo também, eles são mais fáceis de ser preservados do que as partes moles, tá bom? Então, gente, a gente tem alguns tipos de fossilização, Algumas maneiras que isso ocorre, Uma delas é a mumificação, como a gente encontrou aí vários mamutes inteiros, quase preservados no gelo. A gente tem também a moldagem, que é quando um animal ele morre ali, e o molde dele permaneceu nessa rocha. A gente tem também o processo de mineralização, quando esses ossos, esses restos, eles se mineralizam, eles se transformam em um mineral, Então a gente tem, no formato daquele osso, a gente tem um mineral. E também a gente tem os moldes, de pegadas, até xixi de dinossauros que a gente encontrou. É outro tipo de fossilização. Então aqui no Museu Catavento a gente tem alguns fósseis. A gente tem um peixe aqui, a gente encontra vários peixes fossilizados, porque o ambiente marinho ele é bem propício para isso ocorrer. Quando um animal morre, ele vai ser depositado lá no fundo, ele vai ser recoberto rapidamente. Então esse processo de fossilização é bem comum em lagoas, em fundos de caverna com água, no mar, justamente porque esse animal conseguiu ser preservado após a morte dele. Pessoal, é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem algumas formações que foram muito propícias, o ambiente era muito propício para preservar vários animais. Uma delas aqui no Brasil é a formação do Araripe, lá no Nordeste, que a gente conseguiu preservar até alguns insetos, até tecidos moles foram preservados nessa formação. Então, como eu falei para vocês, a condição que esses animais morrem é essencial para eles serem preservados e a gente achar eles hoje, depois de milhões de anos, a gente conseguir ver registros desses animais. Pessoal, então fico por aqui com esse conteúdo de rochas e fósseis. Então, eu espero vocês aí nos próximos vídeos com mais conteúdos. Que legal, Rafa! Lembrem de curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificação para receber todas as novidades e acompanhar as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. A gente se vê semana que vem. Tchau!